Vamos então para as questões 5 e 6. Questão 5. Nas reações de tratamento de água, comumente provoca-se a formação de flocos de hidróxido de alumínio para arrastar partículas em suspensão. Suponho que o hidróxido de alumínio seja substituído pelo hidróxido férrico. Qual a menor concentração de íons ferro 3+, em mol por litro, necessária para provocar a precipitação da base, numa solução que contém 1 × 10⁻8 mol por litro de íons OH-? O KPS, na verdade, o que seria o Kb do hidróxido férrico é 4 × 10⁻38. Vamos lá, nós temos essa reação. O hidróxido férrico é uma base fraca, então ele faz parte desse equilíbrio, libera ferro 3+, e 3 mols de OH- em água para cada mol de hidróxido férrico. E o KPS descrito nesse caso, que faz o mesmo papel de um Kb, é a concentração de ferro 3+, vezes a concentração de OH- elevado ao cubo. A partir daqui a gente consegue determinar a concentração de ferro 3+ mínima para ocorrer a precipitação. Nós podemos dizer que a concentração de ferro 3+ vai ser igual a KPS dividido pela concentração de OH- elevado ao cubo. Lembrando que a precipitação começa a ocorrer quando o produto das concentrações atinge o KPS. Nesse caso, para atingir o KPS, a concentração de ferro 3+ vai ser KPS, 4 × 10⁻38, dividido pela concentração do OH-, 1 × 10⁻8, elevado ao cubo. A concentração de ferro 3+ mínima para atingir o KPS é 4 × 10⁻14 mols por litro. Qualquer concentração menor do que essa, não ocorre a precipitação. Qualquer concentração maior do que essa, ocorre a precipitação. Então, dentre as alternativas que nós temos, a alternativa correta, onde vai começar a precipitação, é a alternativa C, 4 × 10⁻14. Fizemos a questão 5, vamos para a questão 6. Para comparar calores de reação, é necessário tê-los padronizados. Sobre condições padrão para medidas termodinâmicas, considere as seguintes afirmações. Afirmativa A, aliás, afirmativa 1, se for um sólido ou um líquido, deve estar na forma de substância pura, submetida à pressão de 1 atm. A princípio, isso daqui é verdadeiro, só que por condição padrão, nós não temos pressão de 1 atm, e sim pressão de 1 bar. Afirmativa 2. Se for uma solução, deve estar na concentração saturada e submetida à pressão de 1 atm. Na verdade, isso aqui está errado. De novo, a pressão é 1 bar. E a concentração não deve estar saturada. Na verdade, isso aqui vai depender de uma propriedade chamada de potencial químico. Então, a afirmativa 2 está errada. Afirmativa 3. Se for um gás, deve ter comportamento ideal e estar submetido à pressão de 1 atm. De novo, a pressão é 1 bar, mas sim, ele deve ter o comportamento ideal. Porém, no caso de um gás, é um estado hipotético, porque a 1 bar ou a 1 atm, o gás não apresenta comportamento ideal. Afirmativa 4. A temperatura que o sistema no estado padrão está submetido pode ter qualquer valor, mas deverá ser sempre especificado. Isso daqui também é verdadeiro. Então, nós poderíamos dizer que a afirmativa verdadeira, exatamente verdadeira, é apenas a afirmativa 4, simplesmente por conta da pressão. A pressão tem que ser 1 bar. Só que essa questão ela foi anulada. O motivo eu não sei qual foi. Não sei se é porque a gente tem o hábito de dizer que o estado padrão é 1 atm, e isso poderia causar uma certa dúvida nos alunos, eles acharem que um atm está relacionado ao estado padrão. E aí, se a gente aceita um ATM como sendo o estado padrão, a afirmativa 1 e a afirmativa 3 também seriam verdadeiras. E nós não temos uma alternativa que tem a afirmativa 1, 3 e 4. Sendo restrito, a única que é verdadeira é a afirmativa 4, porque a temperatura, a gente não define uma temperatura específica. Nós temos um estado padrão para cada temperatura. Bom, com isso comentamos as questões 5 e 6, na próxima aula, as questões 7 e 8.